A nossa pesquisa foi publicada recentemente no Journal of Evolutionary Studies in Business, uma publicação que fica sediada na Europa e que destacou as pesquisas em Family Business. Eu fiquei muito satisfeito, muito honrado de ter recebido esse convite para compartilhar como que as empresas familiares elas podem se fazer valer de Familyness, que é uma configuração muito única, muito exclusiva, uma combinação de recursos, competências que vem tanto da dimensão da família quanto da dimensão dos negócios. E a nossa pesquisa investigou mais de 100 famílias empresárias para mostrar que aquelas que souberam utilizar o Familyness puderam persistir por mais gerações. Aquelas que fizeram bom uso dessa combinação única e exclusiva de recursos pôde transmitir o Familyness para as gerações seguintes, inclusive tendo e concedendo uma condição muito única e particular para que as empresas pudessem ajustar a sua estratégia de acordo com as mudanças de mercado. Portanto, tudo isso foi feito a partir da aplicação, da mobilização dos recursos que têm essa configuração muito única entre famílias e negócios. Mas como que isso acontece? Então nós investigamos dois aspectos fundamentais. Nós tivemos uma pesquisa objetiva, com variáveis que foram medidas, mensuradas, passamos por um tratamento de dados. Essa pesquisa ela foi inclusive parte da minha tese de doutorado. Eu fiz ela pela Universidade de São Paulo, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos e pude então mobilizar um conjunto de metodologias para a gente poder tratar essas informações e chegar aos seguintes resultados. Primeiro, fator educação, experiência. Isso tudo faz uma grande diferença para a família empresária, uma grande diferença muitas vezes no sentido positivo. Quanto maior o nível de educação, de formação escolar, portanto, graduação, educação executiva, busca por informações sempre atualizadas, isso tende a fazer com que as famílias empresárias tenham melhores alternativas de sucesso. Uma outra variável é a tal da experiência. Claro que tempo de janela conta muito e é muito comum que a gente associe isso sempre pelo lado positivo. Mas atenção, existe também um fator negativo que é a inércia. Sabe aquela história? Em time que está ganhando não se mexe? Muito cuidado, ainda mais nesses tempos atuais de muitas mudanças. É preciso sim ter um conhecimento atualizado para a gente poder decidir quando que a experiência é válida e quando ela pode levar a gente para o caminho da inércia, né? E não fazer nada, não ajustar o ambiente, pode ser um problema. O segundo fator que nós estudamos foi a rede de relacionamento. Bom e velho networking, todo mundo conhece, né? Ele ajuda, claro, é muito positivo. Quem nunca enfrentou aquela situação que eventualmente não sabia como resolver, mas conhecia quem poderia ajudar. Isso faz muita diferença, então networking faz uma diferença positiva e as famílias empresárias podem se fazer valer desse networking, dessa rede de relacionamento para antecipar mudanças, para buscar informações, para poder tomar decisões no tempo certo e de forma mais apropriada. Nós investigamos mais de 100 famílias empresárias e pudemos concluir, por meio desse tratamento de dados, pelo uso da nossa metodologia, que aquelas que souberam fazer bom uso de Familyness puderam ter mais sucesso. Agora, ficam aqui algumas dicas para as famílias empresárias. Se nós entendemos que Familyness é tão importante, precisamos, de alguma maneira, nutrir, fazer com que Familyness seja cada vez maior e melhor. Se Familyness é tão importante, qual é a importância que vocês, famílias empresárias, têm dado para transmitir esse conjunto de competências e recursos para as próximas gerações? Se Familyness é importante, como a nossa pesquisa tem apontado, o que é que do ponto de vista de governança, né, na governança familiar, na governança corporativa, o que está sendo feito para preservar e fazer com que Familyness continue fazendo uma diferença positiva para o crescimento e para a sustentação dos negócios.